Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o técnico do DIEESE na POSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Tiago Soares. Bom dia, Tiago. Bom dia, muito obrigado pelo contato. A gente que agradece. Tiago, na semana passada o DIEESE divulgou uma nota técnica intitulada Educação, a pandemia da Covid-19 e o debate da volta às aulas presenciais. Uma nota que aborda ali justamente os riscos e os desafios de um possível retorno às aulas sem o distanciamento físico, né? Sem digamos, as medidas aí que foram tomadas em relação justamente a aula à distância, né? E como é que você vê esse retorno, esse possível retorno das aulas presenciais, que inclusive alguns estados já começam a indicar, Tiago? Então, a nota, ela acaba abordando o risco, né, desse retorno, né, por conta de vários elementos, né? O debate ele tem sido colocado de uma maneira um pouco prematura, olhando, né, vis-à-vis o aumento do número de casos de infecção, esse aumento do número de mortes de pessoas por Covid, né, e tem vários elementos como, enfim, a pressão de alguns setores econômicos, a pressão de dos setores das escolas privadas, pedindo, né, forçando um pouco para que haja esse retorno. Então, acaba sendo um debate muito prematuro sobre a volta às aulas, com a possibilidade do aumento de riscos, de contágios e de mortes, né, por conta do tanto do que envolve geralmente a volta às aulas. Envolve mais movimentação das pessoas nas ruas, né, mais pessoas pegando o transporte público, então aumenta demais o risco, não apenas aos alunos, né, mas também às pessoas, aos pais, aos professores que têm que se deslocar até as escolas. Então, acaba sendo um debate que ele acaba fora de lugar, dada a situação da pandemia ainda no território brasileiro, né? E a gente vendo alguns dados, né, Tiago? O boletim mostra aqui que, de acordo com os dados da PNAD contínua, o país possui 72.900.000 domicílios, dos quais pouco mais de um terço, ou seja, 24.400.000, possuem crianças de até 12 anos de idade. Então, a possibilidade de contágio com retorno às aulas presenciais, ela aumenta bastante. Sim, sim. Né? Por exemplo, os governos eles instituírem que, enfim, as aulas presenciais elas irão ser retomadas, esses pais não teriam, enfim, teriam que colocar esses filhos na escola, né? Tem que levar, enfim, por conta deles serem penalizados de alguma forma. Então, esse grupo das crianças até os 12 anos, elas seriam as mais impactadas, porque elas, enfim, elas teriam realmente que serem, enfim, conduzidas às escolas, né? E os pais, eles não teriam, muitos dos pais, eles não teriam como remanejar essa ida, né? Esse cuidado a essas crianças, né? Então, os alunos com até 12 anos, se a gente pensar, por exemplo, nas famílias que não têm, ou muitos adultos, né? A gente, falando das famílias brasileiras, a gente vê que muitas famílias têm vários parentes, e às vezes tem alguns parentes, por exemplo, que podem, né, que cuidam, ou parentes mais velhos que podem cuidar dessas crianças, mas as famílias que são mais restritas, que tem um número, por exemplo, são pais e mães, mediante, por exemplo, a discussão esse aumento da atividade econômica que impacta, sim, né, na discussão sobre a volta às aulas, com quem eu vou deixar meu filho, enfim, elas seriam as mais impactadas, porque elas não teriam esse outro adulto, né, ou se a outra pessoa mais velha, com quem deixar os seus filhos, e isso acarretaria mais perigo, né, a essas crianças e a eles mesmos.
E, Tiago, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, inclusive, ele elaborou em conjunto com as secretarias de alguns estados e também com outras instituições alguns protocolos para esse retorno, né, que incluem aqui distanciamento social, ou seja, um número reduzido de alunos por sala de aula, cancelamento de atividades em grupo, disponibilidade de máscaras individuais aos alunos e também aos professores, estação de higiene com adequação de sanitários, tapetes com solução higienizadora e outros itens. A gente sabe que, infelizmente, a infraestrutura, principalmente da rede pública de ensino no Brasil, né, é bastante desigual, existem lugares que são um pouco mais adequados, mas, no geral, é muito complicado estabelecer aqui esses itens justamente dentro da estrutura que a gente tem hoje, Tiago. Sim, sim, esse é um dos pontos abordados pela nota técnica, né? A gente vê que esse protocolo, ele coloca uma série de medidas a serem tomadas que colocam muitos desafios às escolas que hoje já têm uma estrutura muito combalida, né? Uma estrutura um desafio de um investimento que, por exemplo, até hoje a gente vê que tem sido feito de maneira muito aquém do necessário, né? Então, a gente acaba por pensar que muitas escolas elas não vão conseguir seguir com o rigor necessário, por exemplo, para combater o vírus, a pandemia de forma interna, todos esses protocolos, porque a gente está falando de recursos. Por exemplo, quando fala do número de máscaras, a gente sabe que o número de máscaras eles têm que ser trocado a cada 3 horas. Então, se a gente pensar no contingente de alunos, por exemplo, principalmente da rede pública, e de estados que recebem menos recursos, por exemplo, como isso será feito? Como serão compradas essas máscaras e serão distribuídas? Fora que isso também, por exemplo, para as escolas de ensino infantil, colocar máscara nas crianças e as crianças manterem isso também é um desafio muito grande, né? A gente tem que pensar, a gente fala, por exemplo, dos protocolos de segurança, mas a gente não pensa, por exemplo, no impacto aos profissionais da educação em manter, em cuidar, em ter essa função, que é uma função sanitária, não é só uma função educacional, é uma função sanitária, que vai ser incumbida a esses profissionais. Então, a gente está falando não apenas de um aumento, né, de contaminação, mas também de possíveis estafas, de possíveis esgotamentos emocionais e psicológicos, porque isso também está envolvido no que a pandemia ela coloca, né? Então tem vários outros riscos embutidos, né, nessa volta às aulas que acaba não sendo debatido. Até porque, né, Tiago, são ações que, na verdade, não estariam ali na órbita dos profissionais da educação, né? Justamente essa questão da colocação da máscara, que não envolve só o professor, inclusive, porque o aluno sai ali da sala de aula, está indo para outro lugar, indo para o banheiro, enfim, para outro lugar da escola. Às vezes, se tiver sem máscara, outro funcionário vai ter que chamar a atenção também. É uma responsabilidade compartilhada. E é o que você falou, além dessa questão do estresse, né, que vai trazer para o profissional da educação, é algo bastante arriscado, porque a gente não sabe simplesmente quais são as condições que vão ser dadas a esses profissionais para justamente cuidarem dessa tarefa que é importantíssima aí, preservar a saúde dos alunos e a saúde deles mesmos. Sim, esse acaba sendo sempre o risco, né? A tensão que vai estar envolvida nessa volta. E aí a gente pensa, né, esse risco embutido, de novo, pensando que o platô, por exemplo, em vários lugares, o número de casos está aumentando. Então a gente fala desses protocolos de segurança, né? Se fala dos protocolos de segurança, que eles visam, por exemplo, o não contágio apenas na escola. Só que a escola ela não está apartada do seu entorno. A escola não vai ser um mar de segurança, enquanto que o entorno, enfim, não é. Ela vai acabar sendo um vetor de aumento de casos, né? Então, isso. Isso vai estar sempre no horizonte desses profissionais e também dos pais, né? Dos pais tendo que ser
tendo que, de certa forma, levar os seus filhos e observando, por exemplo, nas notícias, que o número de casos na sua região ou no seu bairro está aumentando. Então, a cada saída de casa é um risco a esses pais, a esses alunos e a esses professores, a esses profissionais. Na verdade, a discussão hoje das escolas, ela deveria estar sendo de fato debatida em como melhorar o ensino remoto dessas crianças. Como fazer com que as crianças, né, e os jovens, eles tenham os dispositivos necessários para acessar os conteúdos nas plataformas digitais que estão sendo produzidos, né? Como é que o governo federal, enfim, os governos, de certa forma, eles conseguem baratear o custo da internet para esses alunos, para que eles possam acessar, ou outros meios que eles, por exemplo, a gente escutou de rede de ensino que fez com rádio, enfim, há outras possibilidades para que esses alunos eles consigam manter a sua segurança, né, impedir o contágio, de se expor a risco e continuar recebendo o conteúdo necessário, né, das aulas. Esse tem que ser o debate, manter a segurança desses alunos e dos pais, e não a gente pensar em colocar datas de retorno, sabendo, enfim, que as notícias que a gente tem tido é de aumento de casos, então é um aumento de risco a essas pessoas. E ainda existem estados no Brasil que estão com uma curva ascendente, né? E como você falou, Tiago, o platô, né? Os lugares em que, na verdade, houve uma estabilização, que a gente nem sabe o quanto que vai durar, né? Porque pode ser, já teve estado que teve estabilização e depois voltou a ter uma curva ascendente do número de casos e de mortes. Então, é muito alto, né? Todos os patamares são muito elevados. E quando a gente observa que as experiências internacionais que estão destacadas na nota do DIEESE, tem a China e a Coreia do Sul, que reabriram escolas, mas depois tiveram que fechar também por conta do aparecimento de novos casos. O Reino Unido, que fez um rigoroso esquema sanitário, e eles estavam, na verdade, em outro estágio da pandemia, né? Com a curva na descendente, que não é o caso do Brasil, infelizmente ainda. Então, como você falou no início da conversa, Tiago, é um assunto deslocado, né? Não faz sentido a gente discutir a volta das aulas presenciais. O ideal mesmo seria justamente esse aprimoramento das aulas à distância. Sim, exatamente. Você acaba por permitir, primeiro, né, é importante, por exemplo, que o poder público ele faça pense essas medidas, né? Ele pensa essas medidas de retorno, mas aí quando a gente analisa, a gente vê que essas experiências para pensar esses protocolos de retorno, elas foram tiradas desses países que controlaram, né, a dispersão do vírus. Aí quando você olha e fala, tudo bem, é importante fazer esses protocolos de segurança, mas a gente teria que estar num outro momento para a gente pensar esse retorno. A gente não tá numa condição segura para pensar a volta presencial às aulas, né? Então, e um outro elemento, né, é exatamente esse, de estes países que diminuíram e tem um número de casos, por exemplo, a China tem um número de casos muito menor do que o Brasil, agora muito menor mesmo, mesmo assim, volta e meia, eles têm que parar, enfim, surge um número de casos, ou, por exemplo, na França, né, que também teve o controle do número de casos, e aí surge, por exemplo, pessoas infectadas nas escolas, eles têm que, uma dezena, em várias escolas, eles têm que voltar. Então, mesmo em países que tiveram e conseguiram controlar o vírus, porque, enfim, tiveram uma conversa, vamos dizer assim, muito forte entre sistema educacional e estrutura de saúde, mesmo assim, eles estão às voltas com um retorno às aulas. E aí isso faz a gente pensar como o Brasil, como as redes estaduais conseguem discutir o retorno de uma forma, botando, por exemplo, datas para o retorno, né?
com pressão, enfim, de vários sentidos e colocando os protocolos dessa forma, quando estes países que elaboraram seus protocolos, do qual o Brasil tirou esses exemplos, muitos não abriram, né, não tiveram retorno presencial, e os que tiveram, em muitos casos, tiveram que fechar algumas escolas, né? Então, a gente só pegou o exemplo de como esses países elaboraram a volta, mas não como eles estão lidando com a volta às aulas. Isso daí também teria que ser, de certa forma, um prescritivo de como de como o Brasil, por exemplo, se analisa, né? Como o Brasil ele se encontra, onde eu me encontro, se estes países, enfim, eles estão vira e mexe, eles estão parando, né, parando as aulas. Então, a gente teria que pegar não apenas o aspecto do protocolo, mas como os países estão lidando com o vírus hoje também. São modelos que foram meio que adotados pela metade e deslocados do seu contexto original. Tiago, queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Conversamos aqui com o técnico do DIEESE na POESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Tiago Soares. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.